Fala galera, belezinha? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Samuel Marinho, eu tenho 21 anos e eu estudo para concursos militares. Como vocês viram aí no título, hoje eu vou trazer as impressões e resultados da prova dos Correios. Eu fiz a prova de carteiro de ensino médio, certo? Tiveram outros cargos, né, nessa prova desse concurso dos Correios de nível nacional, só que era para nível superior, como advogado, arquiteto, analista de sistemas, analista de dados, essas coisas todinhas, certo? Eu vou falar aqui o que eu achei da prova, as minhas impressões, do porta de prova, o ambiente de prova, a diferença de um concurso militar para um concurso civil. Foi a minha primeira vez fazendo um concurso civil, né? Vou falar também o que eu achei da prova, vou falar sobre as questões. Se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo ainda essa semana resolvendo a prova de matemática, que é a matéria que eu mais gosto e a matéria que eu tenho facilidade ali. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo resolvendo a prova inteira de matemática dessa prova de carteiro dos Correios, né? E antes de irmos para o vídeo, eu quero falar para vocês, eu ainda não tenho o cupom do Estratégia de Concurso, né? Eu trabalho com a vertente do Estratégia Militares e do Estratégia Vestibulares. Assim que eu tiver o meu cupom, eu vou disponibilizar para vocês no primeiro comentário fixado, certo? Mas enquanto eu não tenho meu cupom, vou deixar um cupom de um amigo meu também no primeiro comentário fixado para vocês ir utilizando enquanto eu não tenho meu cupom. E para quem quiser utilizar qualquer curso de estratégia militares ou do estratégia vestibulares, o meu cupom é Samuel Marinho, vou estar deixando aí na tela e também no comentário fixado, certo? E bora pro vídeo, rapaziada. Vou falar um pouco do ambiente de prova e a minha impressão da primeira vez fazendo uma prova de concurso civil, certo? Chegando lá no ambiente de prova, eu encontrei o pessoal do Estratégia Concursos, encontrei o Vagnão lá, a professora Adriana Figueiredo e todos os professores ali do Estratégia Concursos. Peguei meu kit, né, minha camisa já do Estratégia Concursos, tá ali. E vamos lá. Eu cheguei um pouco mais cedo, fiz a prova ali na FMU, na Liberdade, em São Paulo. Cheguei um pouquinho mais cedo pra ir no museu da imigração japonesa, almoçar por ali mesmo pela Liberdade. E aí, umas 11h50 mais ou menos, eu tava subindo ali pra ir pra faculdade, né, pra porta da faculdade, pra ficar ali no porta de prova, conversar com o pessoal. Aí eu tava subindo aquela fila imensa. Eu falei, ué. Aí fui subindo, né, fui subindo. Aí o portão tava fechado e aquela fila imensa. Eu falei, caraca, mano, eu tava até conversando com o Wagner lá do Estratégia Concurso. Ele tava falando, caraca, mano, o pessoal é muito bizonho. Lá no... Bizonho é um termo pra pessoal, sei lá... Caraca, como que eu vou explicar bizonho, mané? É um cara que... Como que eu explico isso, cara? É bizonho, é isso. Mano, o pessoal é muito bizonho, tipo... Tem lá, o portão tava fechado. Aí, sei lá, alguém... Como se alguém tivesse encostado ali, né, na grade da faculdade e foi juntando uma fila, tá ligado? Tipo... Pra que isso, tá ligado? O Ismael, que é professor de matemática lá de estratégia militares, ele até zoa. Pra que isso, candidato? Que bizonhice é essa, mané? Você chegar e fazer fila na porta pra entrar no concurso, tá ligado? Tipo, não faz sentido, mané. Bem, já o ambiente de prova lá dentro da faculdade é bem parecido com o dos concursos militares, né? A única diferença é que é aplicado por militares, né, o dos concursos militares, e o dos concursos civis geralmente é aplicado por alguma banca, né. No caso dos Correios foi a banca do IBFC, se eu não estou errado, né, mas é bem parecido ali. A única diferença mesmo é que os concursos militares é aplicado por militares e também os candidatos que fazem a prova, né, é totalmente diferente o tipo de candidato que faz a prova de um concurso civil e que faz a prova de um concurso militar, certo? Vou falar agora um pouco das minhas impressões da prova, vou falar um pouco de cada matéria, vou comentar algumas questões e também vou falar de algumas questões que talvez seja passível de anulação, certo? Bom, no geral da prova, o que eu achei? Eu achei uma prova bem tranquila, apesar do conteúdo do edital não ser extenso, eu achei uma prova tranquila, dava para elaborar um pouco mais as questões, né? Ainda mais pelo nível de candidatos que vai vir. Então talvez a nota de corte vá lá em cima, pelo nível que a prova veio e pelo nível de conteúdo. E talvez da preparação dos candidatos no geral, certo? A nota de corte possa vir lá em cima. Essa é a impressão que eu tenho dessa prova. As questões, no geral,
Eu acredito que, pelo que eu li ali por cima do edital, as questões foram cobradas de forma que abrangeu todo o conteúdo ali do edital. Somente ali na parte de conhecimentos gerais, que engloba ali, que pega a parte de geografia, a parte de cartografia em geografia, que tiveram 3 questões das 10. Tiveram 3 questões das 10, foram só de cartografia, o resto foi bastante diversificado. Agora não cobraram questões, por exemplo, de clima. Eu acho que a parte de geografia foi a única parte que eles concentraram mais numa parte da geografia. Já as outras questões não, eles cobraram bastante os conteúdos do edital, certo? Para quem não conhece as provas do Correio, ela é composta de 50 questões, não tem redação. São 15 questões de português, 10 questões de matemática, 10 questões de geografia, 10 questões de informática e 5 questões de código de ética dos Correios, certo? Isso é a prova de carteiro dos Correios. As outras provas eu não vou falar aqui, né? Como de analista, advogado, arquitetura. Eu cheguei até ver algumas provas, eu vi a prova de analista e a de arquitetura. A partir de matemática, né? São menos questões, porque tem conteúdo específico, né? Nessas áreas de nível superior. Mas ali as questões foram um pouquinho mais elaboradas do que a prova de carteiro do Correio, né? Na parte de matemática. Eu não sei se o conteúdo da parte de nível superior é um pouquinho maior do que a do conteúdo do edital do nível da prova de carteiro, né? Mas enfim. Na prova de português, eu achei uma prova boa. Bem parecida com a prova dos concursos militares, assim. Teve um texto para a prova inteira e as questões eram baseadas nesse texto. As 15 questões, se eu não me engano. Isso. As 15 questões foram baseadas nesse texto. Eu tinha ficado em dúvida em apenas uma questão, que era a questão que ele perguntava qual era o tipo do período do texto no primeiro parágrafo, se eu não me engano. Qual era o tipo de texto? E eu fiquei em dúvida entre narrativa e descritiva e acabei marcando descritiva. Mas no geral foi uma prova boa da parte de português. Já a prova de matemática, eu pulei uma questão e acabei deixando para resolver no final. Eu consegui resolver, sim. Acertei ela, que foi essa questão aqui do 5x mais 3y igual a 29. De primeira ali eu não safei, então fui resolver as outras. E no final resolvi adotando valores. Eu peguei as alternativas ali. Diferença 5, diferença de 5. Aí eu coloquei x igual a 1 e y igual a 6. Depois x igual a 1 e y igual a 7. Fui testando valores ali para poder acertar essa questão. Mas na parte de matemática, como o conteúdo é pequeno, eu acredito que poderia ter vindo mais elaborada. Principalmente porque matemática é uma prova que geralmente diferencia alguns candidatos, né? Alguns candidatos têm mais facilidade, outros não. É uma parte que geralmente a maioria dos candidatos em todos os concursos tem dificuldade na parte de exatos, matemática, física, essas partes assim, né? A parte de informática também estava bem tranquilo. Eu acredito que se você, assim como eu, utiliza o computador ali no dia a dia, dava para safar tranquilamente. Principalmente se você utiliza ali o Excel, o Word diariamente ali. Então dava para safar tranquilamente, mesmo não estudando. Uma questão que eu fiquei em dúvida era essa do atalho, né? Que tinha ali Ctrl+T, eu tinha ficado em dúvida em Ctrl+T e Ctrl+A. Acabei marcando o Ctrl+A, que no caso do meu Word aqui é o Ctrl+A, porque ele tá na versão em inglês, né? Então essa é a questão que eu falei que talvez seja passível de anulação da parte de informática, mas talvez não anule se estiver no edital especificando que é o Word na versão português brasileiro, certo? Então tem que ver isso certinho, tem que ver com os cursos, né? Se eles vão elaborar recurso ou não. Mas se elaborar recurso e for anulada essa questão, eu recebo essa questão. Essa foi uma questão que eu errei. Na parte de informática, teve outra questão também que eu errei na parte de informática, que era o resultado de busca, que tinha que excluir. Eu acabei marcando aspas, que eu tava no navegador para você... Eu acabei fazendo o contrário, né? Era para você excluir uma palavra, aí a questão correta era not.
E eu acabei colocando aspas, porque geralmente no navegador ali, quando você quer pesquisar alguma coisa específica sem pesquisar nada por fora, você coloca aspas, né? Então eu acabei marcando essa. Na parte de ética, de código de ética dos Correios, eu achei que eu tinha gabaritado, mas eu acabei errando 2 questões ali. Eu tava acreditando que eu tinha acertado essas questões, mas na hora da correção ali, eu acabei não acertando. E na parte de conhecimentos gerais, eu acabei errando uma de cartografia, que era a parte que ele perguntava o tipo de legenda do mapa. Eu acabei errando, eu marquei linear e forma, e era pontual e tamanho. Esse é um tipo de questão que cai pouco na prova que eu estudava, né? Que é a prova da SpaceX e da ESA. Essa parte de cartografia caía pouco, caía mais a parte de geografia física e geografia humana. Mas o restante da prova, ali na parte de matemática, foi até um pouco parecida com alguns concursos militares, principalmente ali o CFN. A parte de português foi bastante parecida ali com os concursos da ESA, EA e CFN, EAN também. Já na parte de geografia eu gostei bastante, foi uma prova parecida com as provas que eu faço dos concursos militares, certo? Ali tinha uma questão ali falando sobre os biomas, né? Sobre ali uma questão sobre a Amazônia. Tinha uma questão ali falando sobre as bacias hidrográficas do Brasil, sobre as regiões macroeconômicas. Tinha outra falando que cai bastante nos concursos militares, sobre a Revolução Verde. Tinha outra falando também sobre os tipos de indústria, né? O setor primário, secundário, terciário. E falando ali sobre extrativismo, os tipos de empresa. E também sobre regiões metropolitanas, que cai bastante. E outra que eu gostei bastante foi a dos movimentos migratórios, que cai bastante na prova da ESA. Falando ali sobre movimento pendular e intraurbano, certo? Mas no geral, essas foram as minhas impressões da prova dos Correios, certo? E agora eu vou falar para vocês sobre os meus resultados. A prova de carteira dos Correios e também as outras provas de nível superior tem peso nas matérias, né? Eu vou estar deixando aí na tela os pesos da prova de carteira dos Correios, sendo que o peso para português é 2, para matemática é 1,5, para geografia é 0,5, ou seja, é a metade dos acertos que você fez. Para informática a mesma coisa, 0,5, e para código de ética é 1. E na parte de português, eu acertei 14 das 15 questões. Como eu falei para vocês, eu acabei errando uma questão. E a minha pontuação ficou de 28 pontos. Na parte de matemática, eu acertei 10 questões das 10, gabaritando, com uma pontuação de 15. Em geografia, eu acertei 9 questões das 10, fazendo 4,5 pontos. Na parte de informática, eu acertei 8 das 10 questões, ficando uma pontuação de 4. No código de ética dos Correios, eu acertei 3 questões das 5, com a pontuação de 3. Então, no total da prova foram 44 acertos de 50. Se anular aquela questão de informática, eu subo para 45 acertos de 50. E a pontuação foi de 54,5 de 60 pontos, e dando um total de 88% da prova, certo? Então é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like aí, comenta aí o que vocês acharam da prova, como que vocês foram. Se vocês querem que eu traga o vídeo resolvendo a prova de matemática dos Correios. E é isso aí, rapaziada. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E até a próxima. Falou!